salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, dando continuidade no nosso percurso de estudo do livro do Apocalipse, conforme vocês puderam observar, nós estamos já algumas aulas, pelo menos umas 4 aulas, estamos estudando, analisando as cartas, as 7, como nós já explicamos, são 7 cartas que são enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Já expliquei o que significa as igrejas da Ásia Menor, já falei também para vocês a respeito do numeral 7, o simbolismo do numeral 7. E na aula passada nós fizemos uma análise do capítulo 4, versículos de 14 a 22, em que está veiculada, está condensada aqui nesses versículos a carta enviada à igreja de Laodiceia. Então nós vamos agora prosseguir com essa análise, com esse estudo, agora no capítulo 4, versículos de 1 e seguintes. Agora a carta endereçada, o prelúdio do grande dia de Deus, né? O grande dia do Senhor. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Então, eu expliquei para vocês no início, acho que no capítulo 1 do Apocalipse, que a maneira como João, como vidente, relata todos esses acontecimentos relacionados a essas revelações que ficaram conhecidas como apocalípticas, o vidente ele apresenta como ele faz uma junção de 2 realidades. Uma realidade do templo, como uma espécie de liturgia, por isso que vai aparecer a ideia de cordeiro, de altar, a ideia sacerdotal, mas ao mesmo tempo vai aparecer a ideia de reino. Por isso que também esse ambiente, o templo que é figurado, que é apresentado aqui no Apocalipse, ele vai ter contornos também de um palácio, em especial da sala do trono, que, para quem não sabe, a sala do trono dentro de um palácio, dentro de um castelo, é o coração do reino. É de lá que as grandes decisões dos monarcas saíam. Então, é interessante você observar que essas 2 imagens elas se fundem como numa só realidade. A imagem do templo, uma vez que o reino também é um reino sacerdotal, e também a imagem de templo se fundem numa só coisa. No início também, na primeira aula, acho que nas primeiras aulas, eu expliquei também que dentro desta descrição dessa imagem de sala do trono / templo, aparece uma figura uma figura misteriosa, que uma espécie de um anjo, que desempenha a função de mestre de cerimônia. Então, é este anjo que articula, que organiza, que articula o desenvolvimento da sucessão das cenas e dos acontecimentos. Então, agora aqui no capítulo 4, este anjo que foi mencionado lá no início do Apocalipse, ele é reapresentado, porque durante toda a fase da elaboração das 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia, o anjo, digamos, ele está atrás das cortinas, vamos usar essa metáfora, né? Mas agora, no capítulo 4, ele reaparece com aquela mesma função que ele tinha no início do Apocalipse, de mestre de cerimônia, aquela pessoa que vai articular, aquele ser que vai articular as cenas. Então, conforme o Apocalipse está descrevendo aqui no capítulo 4, inclusive o vidente diz, começa com a expressão de transição de cena, que é a seguinte expressão. Depois disso, ou seja, depois das mensagens das sete igrejas da Ásia Menor, esse anjo que apareceu no início, conforme já havia mencionado,
ele reaparece e convida o vidente a penetrar uma porta que foi aberta no céu. Então começa agora, nós vamos ver toda a descrição de se nós vimos uma sala, já a descrição de uma sala do trono, agora nós vamos ver essa sala condensada com o ambiente mais interior do altar do templo. Fui imediatamente movido pelo Espírito, dando a entender, essa expressão movido pelo Espírito dá a entender de que a contemplação, a penetração nesse ambiente não se deu no sentido objetivo, na carne, mas tem uma conotação, dá uma ideia de êxtase, de revelação teofânica, como que o Espírito é levado, de maneira que mostra com essas palavras que aquilo que o vidente viu e passa a descrever fazem parte da esfera da manifestação da revelação teofânica ou da revelação espiritual ou apocalíptica. Então fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu. Exatamente aquilo que eu acabei de mencionar. O trono é a imagem exatamente do governo, a imagem do soberano. Não é por acaso que em hebraico a palavra templo e palácio é a mesma coisa. A mesma palavra que é usada para designar templo é a mesma palavra usada para designar palácio, até porque na teologia judaica o direito monárquico é concedido diretamente por Deus, de maneira que o rei ele é representante de Deus. Isso na visão monárquica judaica, né? O rei Davi, ele seria, em relação a Deus, ele seria uma espécie de primeiro-ministro, porque Deus de fato era o rei, o verdadeiro e o legítimo rei de Israel. Então, a imagem de um trono que havia no céu, foi imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Veja que João ele não se atreve a nomear esse ser sentado no trono. Esse alguém sentado no trono não é nomeado. E isso nós vamos compreender um pouco adiante, né? Depois eu voltarei a esse ponto aqui. O que estava sentado, veja que ainda muito indefinido. Aquele que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe. Ele vai usar, o Apocalipse vai usar 3 imagens, 3 simbolismos de 3 pedras preciosas. O jaspe e a cornalina, e a esmeralda. São 3 pedras preciosas e extremamente raras. Veja que eu costumo dizer, em matéria de Apocalipse, que o vidente ele está sendo forçado a usar linguagem metafórica para nos fazer, nós que não tivemos acesso à visão dele, ou seja, nós temos que nos permitir ser guiados pela descrição dele, e naturalmente, para que ele possa nos dar a ideia, passar a ideia do que ele de fato viu, ele vai usar metáforas. Eu costumo dizer em sala de aula, quando eu estou dando aula sobre Apocalipse, que o que João está tentando fazer é o equivalente a uma pessoa, um cidadão civil brasileiro, indo lá para a floresta, do centro da floresta amazônica, se encontrar com uma tribo indígena isolada, que nunca teve acesso com um homem branco, e esse cidadão tentar descrever para um índio que nunca comeu uma lasanha, que gosto tem uma lasanha. Ou seja, é praticamente impossível. Se ele conseguir, pelo menos, usar parâmetros como algum alimento que a tribo indígena, aquela determinada tribo indígena consiga ter uma ideia do que é saboroso, talvez mais ou menos empalidecidamente esse cidadão consiga transmitir para um índio qual gosto tem uma lasanha. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O vidente, ele tem uma visão, ele contemplou uma realidade sobrenatural e ele tenta nos fazer compreender o que ele viu. Uma vez que nós não temos acesso à visão dele, ele começa a usar imagens de maneira que, através dessas imagens, nós consigamos ter uma ideia do que ele de fato viu. Então, este ser que está sentado no trono, que não é nomeado, volto a insistir, ele tem características, a fisionomia dele se assemelha a 3 pedras preciosas. A cornalina, a pedra de jaspe, que é uma pedra muito preciosa, como eu falei,
muito rara, de cor esverdeada, né? De cor esverdeada, e por ser extremamente rara, dificulta também o leitor comum, que nunca viu uma pedra de jaspe ou uma pedra de cornalina, ter também essa ideia. Mas ele quer enaltecer a nobreza e a excepcionalidade dessa fisionomia que o vidente contempla. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 anciãos. Veja que existem, além do trono, o trono, digamos, o trono master principal, que é aquele que está sentado, que não foi nomeado. Depois, ao redor dele, estão dispostos 24 tronos menores, e sobre esses 24 tronos menores estão sentados 24 anciãos. Como eu já falei para vocês, no Apocalipse, o numeral ele tem um significado, não matemático, mas um significado de adjetivo, adjetival, como nós costumamos dizer. Então, disso resulta que nós devemos concluir que esses 24 anciãos que aparecem, a importância deles não é a questão numérica, mas o que eles representam. Então, qual é o significado efetivo, real desses 24 tronos, desses 24 anciãos? Nós conhecemos muito bem o significado do numeral 12, porque no Antigo Testamento eram as 12 tribos de Israel. Depois, no Novo Testamento, Jesus também escolhe um número correspondente aos 12 patriarcas de Israel, que são os 12 apóstolos. Então, nós conhecemos bem o numeral 12. Nós não encontramos referência numérica do numeral 24, mas nós podemos entender que, aparecendo o numeral 24, seria a soma de 12 mais 12. Então, muita coisa foi debatida, muitos estudiosos, muitos biblistas tentam encontrar uma solução para a menção que foi dada a esses 24 tronos e, consequentemente, os 24 anciãos que estão ao lado deste trono. Então, uma das explicações que alguns apresentam é de que seria a totalidade do povo de Deus. Alguns dizem que seria a soma dos 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel, mais a totalidade do povo de Deus, do povo do Novo Testamento, que seria representado pelos 12 apóstolos. Seria a totalidade, portanto, daqueles que representariam tanto o povo da primeira aliança como o povo da segunda aliança. Ou seja, seria os representantes de toda a totalidade do povo de Deus. O que é interessante é que eles trazem coroas na cabeça, esses 24 anciãos, dando a entender que eles são uma espécie de monarcas inferiores em relação àquele que está sentado no trono. Seria uma espécie de conselho administrativo desse reino de Deus, dando a entender que o reino de Deus é um reino em que o poder é compartilhado. Deus, por iniciativa própria, não por imposição, porque nós vamos perceber na história de Roma que existe uma relação tensa entre o Senado romano e o governo do imperador, a posição do imperador. E esses dois poderes, do Senado e do imperador, que muitas das vezes entram em tensões, em conflitos, não se verifica aqui. O reino de Deus é um reino pacífico, de maneira que aquele que está sentado no trono divide o seu poder e a sua autoridade com aqueles que ele elegeu para assentar nesses 24 tronos para governar o reino, para governar todo o andamento do reino com ele. Jesus faz menção a esse reino quando ele diz aos apóstolos: por acaso vocês não sentaram em 12 tronos e comigo julgarão as 12 tribos de Israel? Ou seja, o próprio Jesus, ele já havia dito aos seus apóstolos que eles seriam herdeiros, teriam acesso à oportunidade de reinar com ele nos céus. Depois, a mãe dos filhos de Zebedeu vão até Jesus, numa certa ocasião, para lhe pedir que Jesus concedesse que os seus 2 filhos sentassem um à direita e outro à sua esquerda. E aí Jesus diz que esse lugar não compete ao pai dele conferir, dando a entender que haveria essas posições de proximidade com ele. Então nós percebemos que o livro do Apocalipse, ele retoma essa ideia de que o reino não seria um reino tirânico nem autoritário, mas embora o reino teria sido garantido por meio do sacrifício de Cristo e pela soberania de Deus, o Senhor, aquele que está sentado no trono, mas ele, por sua própria iniciativa, dispõe-se a compartilhar sua autoridade e o seu poder com aqueles que ele constituiu como sendo
herdeiros desse reino. Interessante que quando nós somos batizados, e em especial ainda quando nós somos crismados, o bispo, quando vai confirmar o batismo, ele alude a essa unção real, olha, real no sentido de realeza, nós somos constituídos uma raça real, sacerdotal e proféticas. Então, nós participamos desses 3 munus. A palavra munus vem do latim, que significa encargos ou funções. Então, nós herdamos em virtude do nosso batismo e, consequentemente, do nosso crisma, esses 3 munus, essas 3 funções de governo, de profetismo e sacerdotal. Vocês que são leigos, vocês herdaram o sacerdócio comum. Nós, padres, fomos tirados do meio de vocês para o exercício do mundo sacerdotal, do sacerdócio ministerial a serviço de vocês. Mas todos nós fomos constituídos com essas 3 realidades: real, sacerdotal e profético. De maneira que vocês, todos nós, iremos, ao entrarmos no reino de Cristo, nós não seremos espectadores, nós seremos, pela descrição aqui do Apocalipse, nós teremos direito, nós teremos acesso à sala do trono ou à sala do governo e, portanto, nós sentaremos em tronos para governar, para participarmos efetivamente do governo do reino de Deus. É isso que significa esses 12 tronos menores ladeando o trono principal, que é ocupado por aquele que, como eu falei, esse alguém que tem a semelhança de 3 pedras preciosas. Ao redor desse trono, voltando ao texto, estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Aquilo que eu dizia para vocês, né? Esqueci de falar aqui a respeito do simbolismo da veste branca. Isso talvez seja muito claro, não preciso explicar muita coisa. É uma alusão à pureza batismal, por isso que também na celebração do batismo nós nós pedimos que os pais trajam seus filhos com a veste branca, em alusão exatamente à purificação. O Salmo 50 diz: lavai-me dos meus pecados e eu serei mais branco do que a neve. Nós sabemos que todos nós nascemos sob a culpabilidade do pecado original, e o batismo tem essa capacidade de purificar-nos, nos revestindo com as vestes brancas da vitória e da ressurreição de Cristo. Então, esses 24 anciãos estavam trajando essa veste branca, significando que foram remidos, são os redimidos, que venceram a grande tribulação, que venceram o pecado, venceram o maligno e agora participam desse reino. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. São 3 imagens que nos remetem às teofanias do Antigo Testamento. Então, o que significa a palavra teofanias? A palavra teo, em grego, significa Deus. Phainos, melhor dizendo, significa resplandecer, manifestar. E quando você junta theos, né, que significa Deus, com phainos, ou seja, revelação, significa, juntando os 2 significados, revelação divina. Então, no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus revelou sua glória, manifestou sua glória, normalmente aparecem esses sinais estrondosos da sua glória. Por exemplo, lá no Monte Sinai, quando Moisés sobe para fazer aliança com Deus, quando Deus faz aliança com Moisés, a montanha se estremece, há estrondos de raios, de trovões, a nuvem baixa sobre a montanha, a glória de Deus resplandece na montanha, mostrando que ali Deus está presente naquele monte. Outro exemplo de teofania foi quando é descrito lá em Isaías, no capítulo 6, o profeta vai descrever a história do seu chamado, sua vocação. Então ele diz: eu estava no templo e de repente a glória de Deus encheu todo o templo. E aí o profeta vai descrever toda essa glória também com linguagem simbólica, demonstrando que se tratava de uma visão teofânica, revelação teofânica. Então, o vidente, ele disse que do trono, ou seja, uma vez que aquele que está sentado, que não foi nomeado, mas dá para a gente deduzir por meio das características que o texto apresenta, nós podemos deduzir que se trata
de Deus, o Criador, o Pai de Jesus, aquele que enviou Jesus. João evita mencionar o nome por causa do nome inefável de Deus. Nós sabemos que Deus, num dos mandamentos do Decálogo, diz: não tomarás meu santo nome em vão. Nós sabemos aqui que não seria inútil, mas o respeito que o vidente tem para com o nome santo de Deus é muito visível, por isso que ele não ousa sequer nomear. Aqui há uma postura muito humilde da parte do vidente, muito respeitosa diante da dignidade deste ser, que ele vê a sua glória, embora é uma glória tão grandiosa que não é possível sequer ver a face, de tal é o resplendor da glória da face de Deus, que ele põe-se simplesmente a mostrar essa glória através desses sinais estrondosos, espetaculares, que aqui são apresentados. Relâmpagos que saíam do trono, vozes estrondosas, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Mais uma vez aparece um numeral. Volto a insistir, os numerais na linguagem apocalíptica não tem um valor matemático, mas tem um valor de adjetivo. Então significa aqui que esse numeral 7 não é uma contabilidade, não é uma contabilização, mas é um adjetivo, está dando qualidade a este fogo. São 4 chamas, são 4 lâmpadas de fogo diante do trono. E o numeral 7 é associado à ideia de perfeição na Bíblia. Então, o significado que normalmente os exegetas apresentam para essas 7 lâmpadas é de que significa o próprio Espírito de Deus, ou Espírito Santo. Então, nós vamos percebendo que João vai apresentando as 3 pessoas divinas. O primeiro ser revelado aqui, apresentado, é aquele que está sentado no trono e que João não ousa mencionar o nome, e ele descreve de maneira muito gloriosa. Está sentado no trono. Diante do trono, os 7 Espíritos de Deus, ou o próprio Espírito Santo, né? São os 7 Espíritos de Deus. Eu volto a insistir, não podemos ler o Apocalipse como a gente está lendo qualquer livro. O Apocalipse ele é cheio de significado e de simbolismo. Então, esses 7 Espíritos, que está no plural, Espíritos, mas isso significa que o numeral está com sentido de adjetivo e não matemático. Portanto, nós interpretamos no sentido singular. O Espírito Santo representa o Espírito Santo. À frente do trono havia como que um mar vítreo, um mar de vidro. À frente do trono havia um mar de vidro, significando aqui a transparência ou a limpidez das águas cristalinas, fazendo alusão à pureza deste mar, destas águas cristalinas, que na Bíblia nós podemos encontrar algumas referências, porque as águas, elas são representadas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como a transição de situações. Por exemplo, as águas do Mar Vermelho vamos pegar um pouco antes. As águas do dilúvio representam a transição da humanidade corrompida antes de Noé, depois, com o baixar das águas, o recomeço da criação, a recriação da nova humanidade com a família de Noé. Depois, as águas do Mar Vermelho, ao atravessar as águas do Mar Vermelho, ali há uma mudança, uma transição de situação da escravidão que fica sepultada no Mar Vermelho e a entrada no deserto, que agora é o tempo da peregrinação. Mas as águas do Jordão são a transição da etapa do deserto para a etapa da conquista da terra. Então, as águas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque Jesus, quando foi batizado por João, ele faz a transição da sua vida privada para a vida pública. Então, agora significa que essas águas mencionadas aqui no Apocalipse representam a transição da nova realidade, da humanidade que foi remida, que foi tirada da escravidão do pecado e agora inserida na nova realidade, que é o reino de Deus. Então, diferentemente das outras águas, que são as águas do dilúvio, as águas do Mar Vermelho, as águas do Jordão, que são águas
digamos, impuras, apesar de serem impuras, por terem elementos extrínsecos a ela, agora as águas que são contempladas diante do trono são águas límpidas como cristal. São águas límpidas, representando as águas do batismo, que sepultaram a humanidade antiga e agora, atravessando pelas águas do batismo, nós nos tornamos agora herdeiros ou, digamos, cidadãos deste reino. Nós nos tornamos, passamos a condividir com o Cordeiro, aquele que venceu. Nós vamos perceber isso daqui a pouco, quando for mencionado. Quando ele for mencionado, mas essas águas representam essa transição do fim do mundo antigo e agora o novo céu e a nova terra está ali contemplada a partir dos olhos do vidente. Então, à frente do trono havia como um mar vítreo semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes cheios de olhos pela frente e por detrás. Mais uma vez, o numeral 4 aqui aparece. Aliás, mais uma vez aparece o numeral, só para a gente resumir. Nós temos o numeral 24, que seria um ducto de 12 mais 12, dá 24. Já expliquei o significado. Depois, as 7 chamas, as 7 lâmpadas que ardiam diante do trono, representando a totalidade ou a perfeição do Espírito, que seria o Espírito Santo. Por isso que é Espírito Santo, o perfeito. E agora, 4 seres que estão diante do trono. E esses 4 seres, o numeral, ele representa a totalidade do cosmo. Seriam a estrela dos 4 ventos, ou, conforme nós conhecemos, seriam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E esses 4 seres que não são nomeados, mas são apenas mencionados, eles estão diante de Deus, diante do trono. Então, Santo Agostinho, se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver equivocado, eu sei que é um dos padres da igreja que diz isso, que os 4 seres representam os 4 evangelistas, né? Mas hoje em dia, muitos pesquisadores, eles vão mais na linha de que seria o testemunho do próprio cosmo, o cosmo que estaria diante de Deus, a totalidade do mundo redimido. São Paulo diz que a natureza geme como que em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Significando que também o cosmo será libertado, será, digamos, restaurado, redivido, será redivivo, podemos dizer assim. Depois da carta de Pedro, ele diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Então, a totalidade do cosmo redimido estaria como testemunha diante do trono, né, diante daquele que está sentado no trono, que é o próprio autor destes seres, né? Seriam os 4 cantos da terra. Esses 4 seres, eles vão reaparecer em vários momentos durante o livro, né? Então, só para que a gente possa retomar, então, diante do trono e ao redor dele, 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por detrás, né? Cheio de olhos pela frente e por detrás. Os olhos, nós vamos perceber quando, por ocasião da descrição do Cordeiro, né? Que ele também vai ser representado cheios de olhos, representa o sentido da sapiência, da sabedoria, do conhecimento. Paulo, ele diz que na carta aos Romanos, que aqui aos pagãos, aquilo que se pôde conhecer de Deus, eles conheceram através da contemplação da própria natureza. Só para vocês terem ideia, que muitas verdades filosóficas obtidas, alcançadas por meio da razão filosófica dos gregos, a partir da própria observação da natureza, do fato deles terem chegado à compreensão de um ser autor, criador, consumador da ação criadora. Então, Paulo, ele menciona em Romanos que Deus se tornou manifesto aos pagãos, aos gentios, através da razão, por meio da observação da natureza. Então, esses 4 seres, dotados de olhos por todos os lados, representam a sapiência, a sabedoria, não obtida pela revelação, mas pela própria constatação e contemplação do próprio cosmos, de toda a realidade cósmica,
do mundo todo, como ser criacional, como ser criatura de Deus, e que existem sementes do verbo, se podemos dizer assim, que apontam para a autoria divina, para a autoria de Deus. Então eles estão representados dessa maneira. O primeiro vivente é semelhante a um leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro tem a face de homem, e o quarto vivente é semelhante à águia em pleno voo. Então estão aqui representados assim simbolicamente, naturalmente. Nós temos aqui sempre alusões. Então nós vamos contemplar melhor, vamos refletir melhor sobre esses 4 seres na próxima aula, onde nós teremos a oportunidade de explorar um pouco esse simbolismo dessas 4 alusões, esses 4 seres relacionados aqui nesses 4 viventes, tá certo? Então nós encerramos aqui esta aula em que nós estamos sendo introduzidos dentro desta sala do trono / templo, lugar sagrado, por se tratar de um reino que também é sacerdotal. Então nós nos encontraremos na próxima aula para que nós possamos aprofundar melhor a imagem desses 4 seres. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.